cursistas, tudo bem? Eu sou o professor tutor Márcio Tadeu Girotti e hoje veremos o resumo das aulas da disciplina Filosofia das Ciências Sociais. Caros cursistas, como vocês viram ao longo dessas primeiras semanas, nós estamos vendo aí um conteúdo um pouco introdutório à disciplina, tentando buscar a compreensão do que é filosofia, para que ela serve, qual o seu uso, qual a necessidade, as suas aplicações e assim sucessivamente. Num primeiro momento, temos que compreender que as competências e habilidades que teremos com essas primeiras aulas dizem muito respeito àquilo que vocês compreendem em relação à filosofia e sua aplicação no meio social. É muito importante que vocês tenham essa visão, claro que buscando sempre uma aproximação muito à área que vocês atuam hoje, ou seja, a gestão, a administração, para que nós podemos em algum momento compreender a sua aplicação filosófica, a minha inserção no meio social, a minha inserção nas organizações. Num primeiro momento, vimos ali, por que, para que e para quem é filosofia? Bom, por que filosofia? É o primeiro passo. Bom, a filosofia está presente no nosso dia a dia. Vocês podem perceber que em todos os momentos da nossa vida social, em alguma situação estamos pensando, estamos refletindo, estamos escolhendo, ponderando, dialogando, discutindo. Isso é filosofia. Claro que talvez não fundamentada, não articulada, não muito teórica, no entanto, é sim filosofia. Dado que o momento filosófico não é simplesmente você fundamentar uma situação, procurar um conhecimento mais aprofundado ou tentar resolver situações e problemas, mas a forma do diálogo é uma reflexão, é um pensamento. Coisa simples, trocar de roupa, trocar de carro, vou a pé a um local, vou de bicicleta ou simplesmente não vou fazer nada. E é mesmo assim, não fazendo nada já é o tal do ócio criativo, né? Nós já estamos fazendo alguma coisa, estamos pensando, né? Não conseguimos parar de pensar. Então, o processo filosófico se encaixa aí. Claro que muitas vezes, pensando o aspecto social, nós nos vemos em situações de não compreensão, né, da possibilidade desse pensamento. Mas a filosofia se encaixa aí, né? Então o porquê da filosofia é justamente o pensamento, a reflexão, a resolução de problemas, né? Para que a filosofia? Para ter base, né? Para você poder ter um ponto de partida, talvez fundamentado num pouco mais de conceito, um pouco mais de fundamento, sim, né? Talvez questões históricas, experiências do dia a dia, cotidiano, tudo bem, mas é em algum momento um aspecto que devemos ponderar, devemos sim considerar. Para quem? Para todos. Né? A filosofia não é restrita à academia, não é restrita aos pesquisadores, não é restrita aos professores, mas ela é para todos. Né? Qualquer um pode sim fazer filosofia. Claro que, como alguns filósofos dizem, né, e cito aqui, por exemplo, o filósofo Immanuel Kant, do século XVIII, filósofo alemão, que vai dizer que, de um certo modo, né, a filosofia ela não pode ser ensinada, mas ela pode ser aprendida. Né? Mas em que sentido isso? Né? Não é simplesmente você percorrer um percurso todo histórico da filosofia. Basta sim você aprender a filosofar. Né? E aí sim o diálogo, a dialética, né? A reflexão e o conhecimento. Nesse ponto, então, qualquer um pode sim se envolver com a filosofia. No caso nosso, né? Falamos aqui no nosso curso, um curso voltado para a gestão, organização, aspecto organizacional e tudo mais. A filosofia se faz presente permeando as disciplinas. Vocês vão perceber ao longo do curso que em alguns momentos existe uma transdisciplinaridade, muitas vezes uma digamos assim, tecnicamente nem sempre o multi, mas a amplitude, né, do aspecto filosófico. Mas a multiplicidade vai acontecer também. Né? Algumas disciplinas fundamentadas mais na área de humanos, mas vocês podem perceber também nas exatas. Há exemplos de muitos matemáticos, como René Descartes, vocês perceberão isso na matemática. Um Tales de Mileto, com o Teorema de Tales, também estará presente ali na matemática. Né? São filósofos, são pensadores que contribuíram de alguma maneira para esses aspectos mais da área de exatas. Né? E agora, o que é filosofia? Né? Provavelmente vocês devem se perguntar pela etimologia da palavra, mas a compreensão mesmo desse aspecto filosófico, né? O que é filosofia propriamente dita, talvez ela deva ficar um pouco mais complexo. Mas vamos lá. Se a gente pensa na filosofia, no aspecto grego, né, a nascente da filosofia é na Grécia Antiga, né, a gente tem ali palavras que direcionam um pouco essa compreensão.
né? A filosofia começa ali com a sofia, né? A sofia, em grego, seria sabedoria, basicamente, mas nós temos um radical antes do sofia, né? Que é o philo, que vem do verbo philen, que seria o amar. Só que na Grécia, o aspecto do amor, o amar, está ligado à amizade. Então, entende-se que a filosofia seria o amor pela sabedoria, paixão pelo saber, ou propriamente a amizade pela sabedoria. Mas como que isso se encaixa? Por que é assim? E mais uma vez, né, voltando até exemplos da matemática, quem cunha o termo filosofia, né, essa palavra filosofia, é Pitágoras. Pitágoras, no século V a.C., ele se coloca ali sim como matemático, como sabemos, mas ele entendia que a filosofia ela perpassava o aspecto de tirar a mitologia, né, de foco, ou seja, desmistificar o mundo, tirar os deuses da natureza e compreender o mundo por meio da razão, por meio da physis, a investigação da natureza, né? A física mesmo da natureza, né? E esses primeiros filósofos, assim como Pitágoras, né, pré-socrático, ele começa a tentar, de algum modo, entender que o conhecimento como um todo, ou seja, um conhecimento absoluto, ele não é humano, ele pertence sim a uma divindade, algo sobrenatural, né? Deuses, né? Não temos nomes nesse momento, mas algo sobrenatural. Então, se há esse conhecimento, né, que seja algo além da física, né, a metafísica, o suprassensível, o sobrenatural, significa então que nós, enquanto seres humanos, não podemos atingir esse conhecimento, mas nós podemos, pelo menos, acompanhar esse conhecimento, né? Quem que acompanha? É aquele amigo do saber. Por isso que o amor e a amizade na Grécia eram muito próximos nesse sentido. Então, para o Pitágoras, o filósofo era aquele que acompanhava o saber. Ele era o amigo do saber. Dado que nós poderíamos, né, naquele sentido, entender que se há um conhecimento absoluto, algo sobrenatural, quem que pode ter esse conhecimento, né? Então, enquanto filósofo, amigo do saber, a gente pode pelo menos acompanhar essa sabedoria. E com isso, Pitágoras vai cunhar esse termo filosofia, que é o que nós temos até hoje. Lembrando mais uma vez, Pitágoras, matemático. Então aí a gente já vê a aplicabilidade da filosofia. Vale dizer, né, em algum aspecto, que até o século XIV, a filosofia, a ciência, a própria religião, elas estavam juntas, né? Elas não tinham uma separação. Elas começam a se separar no século XIV, né? A gente já está entrando ali no finalzinho da Idade Média, humanismo. No entanto, a gente tem que entender que nesse primeiro momento, a preocupação é compreender como o ser humano se coloca nessa vida terrena, o que somos, sem pensar na mitologia, no sobrenatural, nessas divindades, né? Que talvez até aquele momento seria a principal justificativa para a vida terrena. Então a filosofia, o que ela é? Propriamente um conhecimento, uma busca do conhecimento, uma busca pelo saber. O filósofo é aquele então que acompanha a sabedoria, né, que busca talvez transcender esse mundo físico de alguma forma e trazer informações que sejam mais aprofundadas, fundamentadas sobre a natureza. E para que serve? Justamente para que você possa buscar o conhecimento, né? Por isso que eu comecei esse resumo dizendo para vocês, né, o simples refletir do dia a dia, né? Aquela ponderação, aquela resolução de um problema é um aspecto filosófico. É, sim, filosofia. Um outro tópico, né, que nós estamos vendo ainda nesse momento, né, é de onde vem o conhecimento. Se a gente fosse se pautar pelo que eu disse agora, bom, conhecimento absoluto, então pertence à divindade, né? Vem por luz divina, não é bem assim, mas poderia dizer que sim, por conta da mitologia, ou o conhecimento vem da natureza, pela investigação que nós fazemos dessa natureza, dessa physis, né? Temos esse aspecto também. Mas o conhecimento, será que ele é um conhecimento racional? Será que ele é um conhecimento empírico, né? Advém dos sentidos? Isso é um aspecto filosófico. No mundo grego, nós já temos lá exemplo como Platão, Aristóteles, né? Que é um conhecimento que ou se volta muito mais para um conhecimento racional, né? Um conhecimento a partir da razão, ou se volta muito mais para um conhecimento da matéria, né? Um conhecimento do mundo físico, da experiência, que advém dos sentidos. A filosofia, ela nesse contexto, ela sempre tem esses dois vieses, né? Um conhecimento mais racional ou um conhecimento mais empírico. Claro que
a maior fundamentação, né, dessas duas concepções, dessas duas correntes de pensamento, vai se dar na Idade Moderna. Mas lá na Grécia Antiga, onde começa a filosofia, com os primeiros pensamentos, começa sim a se destacar esses primeiros aspectos. Dado que é um momento em que a filosofia começa a se pautar numa prova racional das coisas. Vamos tirar os deuses da natureza, vamos tirar a mitologia como a prova de tudo. Eu não posso mais dizer porque deu um raio, deu um trovão, Zeus, o grande Deus, está bravo com a sociedade, com o ser humano. Não, eu tenho que entender qual o fenômeno, qual o aspecto. A exemplo, Tales de Mileto, que dizia que tudo era água, porque ele entendia que tudo aquilo que existia tinha água, era úmido. Qual que é o elemento primordial da vida? A água. Como que ele constata isso? Observando a natureza. Claro que a observação dele, né, foi uma observação um pouco rasa para a época, não tinha tanto instrumento, mas ele dizer, olha, o rio Nilo do Egito encheu as margens, a terra ficou úmida, apareceu plantas, apareceu rãs. Significa então que o princípio da vida é água. Você vai dizer que ele está errado? Você consegue pensar, por exemplo, de todas as coisas que existem no mundo, alguma coisa que não tem água, mas o fundamento é a água? Outros filósofos vão dizer que é o ar, que é o fogo, que é a terra, ou como o Demócrito, que vai dizer que é o átomo, e olha que até hoje o átomo se faz presente, né, na concepção do conhecimento, de tudo aquilo que existe. Então, cursistas, basicamente, nós vimos até esse momento onde começa essa filosofia, para que ela serve e onde vem esse conhecimento, né? Para onde, inclusive, vai o conhecimento, né? Esses aspectos base serão de fato importantes para que a gente possa, a partir desse momento, compreender um pouco o mundo grego com Platão, com Aristóteles, posteriormente compreender também um pouco do que vai ser o conhecimento voltado ali especificamente para as teorias do conhecimento, um pouco dos aspectos históricos da filosofia, entender que o mundo antigo trabalhava mais o aspecto da ontologia, o mundo medieval um pouco mais com a questão da fé, o mundo moderno retomando o indivíduo como centro do conhecimento, né, a partir do humanismo, um conhecimento talvez mais racional, preocupado com a origem das ideias. Né? Tudo isso a gente vai compreender ao longo do nosso curso, nas próximas aulas. Espero que vocês tenham compreendido até o momento esses aspectos. Atentem muito para as atividades, as VAPs e ATDs, né? Nós temos aí a nossa agenda para cumprir esses aspectos. Em breve teremos nossa primeira avaliação, a avaliação à distância, a AD, e reforço a participação nos fóruns. Cursistas, é importante que vocês participem dos fóruns, né? Até o momento fizemos ali o fórum de apresentação, um momento mais descontraído para cada um se apresentar, dizer onde mora, de onde vem, se já tem uma formação, se está no mercado de trabalho ou não. Mas teremos também os fóruns temáticos, né? Esses fóruns servem justamente para a gente aprofundar algum tema do cotidiano voltado para a filosofia, ou inversamente, um tema mais filosófico que se volta para o cotidiano, ou as relações propriamente com a gestão, com as organizações, que é o nosso foco aqui. Então, com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham essa compreensão inicial, esse fundamento, essa base, para que nós possamos agora aprofundar em alguns aspectos, né? Não deixem de tirar suas dúvidas, né? Sempre entre em contato com seus tutores, dado que estamos ali naquele momento para auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem. Desejo sucesso para vocês, espero encontrá-los em breve com mais aí um resumo, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.